Nossa infância, né, recheada de coisas boas. Ou às vezes não. Mas quando a gente fala da nossa infância, é claro que a gente lembra de brincadeiras da escola, dos nossos amigos. Mas o que a gente realmente sempre lembra e ainda tem guardado são os brinquedos. Vai, fala pra mim que você ainda não tem um brinquedo na sua casa. Mas quando a gente fala de brinquedo, existe uma porrada, uma infinidade de brinquedos. Mas vocês sabiam que existe vários brinquedos na fundação que podem vazar todos os dados pessoais da fundação? Mas eu não digo só da própria fundação, eu tô falando de todas as criaturas, dos funcionários, tudo isso pro mundo. Você já imaginou o caos que pode acontecer? Mas quais são os brinquedos? Quem é o criador desses brinquedos? Vem comigo que eu vou te falar tudo sobre o Doutor Maravilhador. Fala galera, Blood aqui. Lembra que eu falei um pouco antes sobre brinquedos? Sim, e que a Fundação SCP realizou a contenção de vários brinquedos? Com certeza você lembra. E você escutou eu falando sobre o Doutor Maravilhador? Sim, é sobre ele que a gente vai falar nesse vídeo. O criador de vários brinquedos que sim, a Fundação SCP já realizou a contenção deles. Mas que não são meros brinquedos. São brinquedos que podem expor tudo da Fundação. E sabe uma coisa que é mais perigosa que esses brinquedos? É o seu like aqui no vídeo. Você já sabe, né? Você sabe o poder do seu like aqui no vídeo. E já comenta, você conhece algum brinquedo criado pelo Doutor Maravilhador? Eu quero saber do seu comentário aqui abaixo. E vem comigo que eu vou te mostrar mais a fundo sobre o Doutor Maravilhador. Até agora, o Doutor Maravilhador é muito misterioso. E é exatamente por esse motivo que a gente vai falar um pouco mais a fundo dele. E bem, ele é tão misterioso que as informações como, por exemplo, o seu nome real, ou até mesmo sobre o seu gênero, não existem. E se existirem, não podem ser confirmadas. Alguns dizem que ele é um simples homem, outros dizem que é uma mulher, ou até mesmo acreditam que é um grupo de manipuladores da realidade. Como existe uma grande falta das informações sobre o Doutor Maravilhador, eu vou mais falar sobre as criações dele do que propriamente sobre o Doutor. O primeiro produto que foi pego pela Fundação SCP é o SCP-445, ou também conhecido como Super Papel, que foi responsável por fazer o Doutor Maravilhador ser conhecido por esse nome, já que ele estava escrito na parte da frente do papel. Esse SCP, ele é bem um papel em si, mas, para ser mais preciso, 3 pacotes cheios de papel. Mas a diferença desse papel para outros que você conhece por aí, é que simplesmente se você fizer uma dobra nesse papel, simplesmente ele vai se tornar aquilo que você dobrou. Eu vou te explicar melhor. Por exemplo, se ele for dobrado na forma de uma faca afiada, ele realmente vai virar uma faca afiada. Se ele for dobrado na forma de uma granada, ele realmente vai virar uma granada. E assim vai. Eu nem preciso falar o quão perigoso esse SCP é, mas uma pessoa que realmente faria o Einstein ressuscitar, chorar litros, simplesmente foi uma pessoa que teve uma brilhante ideia de fazer uma dobra totalmente diferente. Adivinha no que? Simplesmente a pessoa resolveu fazer uma dobra do SCP-1082. Agora, se você não conhece o SCP-1082, eu vou te dar um pequeno resumo. O SCP-1082 simplesmente é uma das criaturas mais perigosas, indestrutíveis e, digo mais, inteligentes que a Fundação SCP já lidou diretamente. E a única coisa que esse lagartão gigante pensa quando sai da Fundação é destruir tudo, acabar com tudo, matar todo mundo. É, só simplesmente isso o que é o SCP-1082. O resultado claramente não poderia ser outro, né? A figura de papel do SCP-1082 atacou geral, matando 9 funcionários e simplesmente destruindo 3 complexos de pesquisa. É, meus amigos, acredite se quiser, esse papel é resistente até mesmo ao SCP-073, também conhecido como Caim. A dobradura só pode ser desfeita por quem fez ela, ou seja, caso a pessoa vá pro saco e tenha criado uma criatura muito mais devastadora que o 682, você já sabe, é fim da linha, meus amigos. Outro brinquedinho do Doutor Maravilhador é o conhecido como SCP-609. Os 609 simplesmente são bolas de sinuca. Quem vê pensa,
São simples bolas de sinuca, vamos jogar uma sinuca aí. Mas não, galera. São bolas que simplesmente se movem com a força do nosso pensamento. Essa bola que tá aparecendo para você aí atingiu o cérebro de um pesquisador e as mamas de outro. Exatamente isso. O que claramente resultou na morte dos dois. Mas a parada realmente começa a ficar mais séria, mais pesada, quando se começa a pensar nos órgãos internos de outras pessoas. E principalmente nos seus. Se caso você pensar em um órgão interno seu, a bola realmente vai se teletransportar para o seu órgão em questão de milissegundos. E claramente, os problemas podem ser fatais. Pulando para o próximo é o SCP-846, que também é conhecido como Robodude, na tradução cara de robô. Ele simplesmente é um robozinho de plástico, cujo na ponta do pé direito tem simplesmente escrito cara de robô e um símbolo, um R registrado, e simplesmente escrito dentro, agora com comandos de ação por voz, por Dr. Maravilhador. Esse SCP é controlado com um pequeno controle remoto, que tem alguns botões esse de liga e desliga, e um botão de falar, com um pequeno microfone do lado. Quando o botão de fala do robô é usado, ele simplesmente diz ter 350 acessórios robóticos, entre aspas. Quando pediram para ele usar um dos seus acessórios, o peitoral do SCP-846 se abriu, mostrando o acessório que pediram para ele, e logo em seguida ele usa o acessório. O interior desse SCP parece mudar a cada vez que pedem para ele usar um acessório. Mas o que parece é que ele não usa nenhum de seus acessórios, a não ser que seja pedido para ele. Esse SCP parece ter uma ampla variedade de armas perigosas. Olha, simplesmente esse SCP não tem simples acessórios, tá? Ele mesmo já afirmou que possui armas muito perigosas. Como exemplo, eu posso já te falar, ele tem um lança-chamas, uma bazuca, e eu já posso te falar mais, tá? Ele tem uma granada atômica. Mas aí eu me pergunto, pra que ele tem tudo isso? Ele vai pra guerra? Pra que diabos ele tem isso? Também vale a pena eu citar aqui pra vocês sobre os Little Misters, que são criações humanoides do Dr. Maravilhador. Olha, eu não vou citar todos aqui pra vocês, senão vocês teriam que ir fazer a janta, pegar uma pipoquinha, porque são muitas. Sério, se você quer que eu traga alguma específica, comenta aqui embaixo. Enfim. Vocês lembram que eu falei pra vocês no início sobre um brinquedo principal que poderia vazar informações da Fundação? Pois é, esse é o SCP-3301, conhecido como Fundação. Ele é uma pequena caixa simples, que tem um jogo de tabuleiro e outra caixa bem menor dentro dela. O tamanho do tabuleiro e das peças vão variando de acordo de situação para situação. Mas o que é realmente interessante nesse jogo é que simplesmente o jogo se baseia totalmente nos objetos da Fundação SCP, ou seja, as suas entidades. Toda vez que é jogado, dados muito secretos são revelados para o alto escalão da Fundação. O que me deixa bem intrigado, como o Dr. Maravilhador tem acesso a todas as informações? Como ele sabe tudo isso? Será que ele pode ter sido um O5? Será que ele tem contato com o alto escalão? Como é que é isso? Um manual veio com o jogo, dizendo que o jogo é um teste, e se caso ele não fosse jogado por pelo menos 5 dias de cada mês, bem, um sinal iria ser enviado ao doutor, e então o jogo seria enviado para todas as lojas de brinquedos do mundo inteiro, fazendo com que todas, eu repito, todas as informações, desde as menos importantes até as mais graves sobre a Fundação e o que tem na Fundação, seriam expostas. Embora exista esse perigo, ainda assim o jogo é seguro. Mas o que me intriga mesmo é o fato de quando começa o jogo. Aí a parada fica assustadora. Quando o tabuleiro está montado e a caixinha pequena é colocada no meio dele, o espaço em volta dos jogadores começa a ficar um pouco esquisito. Eu digo borrado, distorcido. É como se ele estivesse voando e observando aonde eles estavam. O resumo desse jogo é cada um por si, só isso, galera. Mas bem, como que funciona essa parte do jogo? Bom, quando um jogador é morto no jogo, simplesmente é como se ele tivesse um checkpoint, né? Como se tivesse seu personagem um checkpoint. Ele vai voltar ileso para onde ele estava antes do jogo.
e simplesmente os jogadores continuam na onde eles estavam. Embora mesmo tendo criado vários e vários produtos que de certa forma foi contido pela Fundação, o Dr. Maravilhador ainda é um mistério. Até agora não existe nada que possa confirmar a real identidade do Doutor Maravilhador, embora até mesmo as suas criações, ou seja, seus produtos, o motivo pelo qual são tão poderosos, tão perigosos, também são tão desconhecidos quanto o próprio Doutor Maravilhador. Mas o que é mais possível de acontecer é chegar mais brinquedos na Fundação. E você, o que você acha do Dr. Maravilhador? Você acha que ele simplesmente é uma entidade, uma pessoa, uma organização? Ou simplesmente ele pode ter sido um membro do alto escalão da Fundação? O que você acha a respeito do Dr. Maravilhador? Eu quero que você deixe seu comentário, é muito importante para eu saber o que vocês acham, né? As teorias, as possibilidades que vocês têm na cabeça de vocês. Mas olha, sabe uma coisa que eu tava pensando exatamente nesse momento? Será que ele não tem nenhuma ligação com a insurgência do caos? Será que de fato a insurgência no caos não está envolvida em alguma coisa com o Dr. Maravilhador? Ou seja, até mesmo na distribuição dos brinquedos? E se caso você caiu de paraquedas aqui, você já sabe, né? Se inscreve, ativa o sininho, dá uma chance aí pra gente, que aqui a gente produz muito conteúdo bacana que eu garanto que você vai gostar, tá? E é isso, não se esquece, ativa o sininho, tá? Ativa o sininho, fica alerta também nas postagens aqui da comunidade, que eu sempre dou um aviso pra vocês quando vai ter vídeo, uma sugestão que eu peço pra vocês de tema. Então quem sabe, uma coisa que você comenta lá também, possa virar um vídeo aqui, né? Quem sabe, depende de vocês, né? Depende exclusivamente de vocês. E bem, meus amigos, é isso, né? Chegamos ao fim, um grande abraço, câmbio desligo, tchau, tchau.